Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Ciane Menegus Pistorello, eu estou com a minha colega Neuza Picolifante e estamos iniciando mais um episódio do nosso Pode Além. Nessa temporada, conversamos com pessoas e conhecemos histórias de pessoas que trouxeram muita luz, muita influência na parte cultural. E é com uma grande honra que hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, uma pessoa que contribuiu e contribui muito em toda a nossa área cultural, em toda a região aqui e até, digo, nacionalmente, né? Um nome muito forte. Nós estamos então com o seu Gilmar Marcílio e eu quero agradecer que o senhor aceitou estar conosco para contar um pouquinho da sua história. Obrigada por participar do Pode Além. Ciane, Neuza, eu fiquei extremamente lisonjeado com o convite, né? Numa área em que tem tantas pessoas tão expressivas, né? Com tanto a dizer, e numa época em que todo mundo opina sobre tudo, né? Então, acho que é o reconhecimento por uma trajetória que já tem mais de 25 anos. Então, estar aqui com vocês é muito bom. Me sinto muito feliz. Obrigado pelo acolhimento e pela lembrança. Obrigada. Gilmar, muito grata, minha admiração pelos teus escritos, pela profundidade e pela sensibilidade que tu coloca neles. Nos nutre muito no dia a dia. Ah, que bom saber disso. Eu estou no Pioneiro, na verdade, como cronista há 25 anos. Uau. Ininterruptamente. Nunca quis que ninguém me substituísse nas férias. Legal. Sempre deixava uma reserva técnica, né? Aham. Então, desde o final de 1999, eu produzo esses textos que sempre tem um viés filosófico, porque a crônica, geralmente, ela é um gênero literário mais ligeiro, as pessoas se debruçam sobre algo pontual, aquilo que está acontecendo. Em alguns momentos eu faço isso, mas sempre procuro remeter a algo mais reflexivo, que não fique restrito só ao fato, para que depois muitas delas sobrevivam em livros. Desse trabalho todo resultaram 10 livros até hoje, né? O ano que vem tem mais um livro novo, agora de filosofia, vai ser um livro de filosofia estoica. Então é um trabalho bonito, né? Porque a gente chega a um grupo muito eclético de pessoas, tem que ter uma grande sensibilidade para usar uma linguagem mais acessível, porque tu atinge todos os públicos, é assim, é incrível. No começo, o meu texto ele era mais prolixo, acho que estava muito atrelado realmente a esse exercício filosófico, né? E hoje eu abri, e uma coisa que eu procuro fazer, quando alguma palavra que não é de uso corriqueiro está presente no texto, eu pego e elimino quando eu faço a correção, porque não tem. Deixá-la seria um exercício de vaidade intelectual, né? E com o tempo a gente vai, sabe, domando um pouco o ego, e o importante é exatamente isso, conexão, encontro, a compreensão, a clareza, é aquilo, né, a simplicidade é o grau máximo da sofisticação, mas a gente demora muito tempo para chegar a isso, muito tempo. Mas muito lindo, porque apesar de alguns temas serem bastante controversos, é como andar descalços sobre eles. Se eu conheço, se eu entendo, se aquilo está comigo, eu estou andando naquele tema. Então, mostra a tua sabedoria. Obrigado, e que bonita essa tua expressão, andar descalço. Significa que a gente tem conforto em receber as palavras do outro, né? E hoje em dia também eu não tenho mais muito interesse em me debruçar sobre esses textos complexos da filosofia, essas pedreiras que a gente tem que ir com martelo e destrinchando frase por frase, palavra por palavra. Hoje eu procuro os autores, eu procuro me nutrir de filósofos, romancistas, poetas. Eu sou um bom leitor de poesia, sobre aqueles que realmente não têm essa complexidade, essa dificuldade em chegar a eles, né? Eu gosto da fruição. Acho que tudo se transforma com o tempo num rio, né? Não pode ter tantos interditos, tantas dificuldades, né? É tão bonito encontrar alguém que não tanto o que diga, mas como diz. Perfeito. Isso para mim tem um valor extraordinário nas relações afetivas também. Lindo, para futuros escritores, é um achado isso. Eu demorei muito tempo para chegar a isso, nossa senhora. E é um processo contínuo de revisar aquilo que
pode ser muito mais claro, muito mais límpido, né? Senão a gente atravessa a noite. Eu acho que o bom escritor, ele permanece nas manhãs, né? Olha, Ele permanece na claridade dos dias. que lindo. Legal. Mas vamos lá para o início Isso de aí. tudo. Então, o Gilmar, ele é escritor, palestrante, filósofo, já foi patrono da Feira do Livro, enfim, né? Um currículo belíssimo. E como é que foi a infância? Como é que foi sua infância? Como é que foi os primeiros andares? Como é que era a criança, Gilmar? Então, Ciane, eu nasci em São Virgílio, da Sexta Légua, interior de Caxias do Sul. Ainda moro lá e hei de lá morrer. Né? Eu sempre penso que aquilo é o meu espaço sagrado. Mas eu gosto da dialética também. Então, à tarde eu trabalho aqui no centro de Caxias. Eu sou coordenador da Galeria de Arte Gerborheim, da Casa da Cultura, e faço a programação cultural do cinema, lá do Ordovás, do Centro de Cultura Ordovás, da Sala de Cinema Ulisses Jeremias. Então, eu gosto desse movimento, mas eu preciso daquele abrigo, sabe? Aquele é o meu espaço onde acontecem os milagres que eu catalogo como sendo importantes. Aquilo que a gente não registra, mas que tem vitalidade, né? Que são nutrientes. Então, eu nasci numa família pai, mãe e 3 tias. Então, eu tive muitas tias que foram personagens das minhas crônicas, muitas vezes. A tia Assunta, a tia Pasquina e a tia Giacomina. Mais italiano impossível, né? E eram pessoas adoráveis, cada uma do seu jeito, mas elas realmente nos entregaram um afeto que se multiplicou com o que nós recebíamos da mãe e do pai. E foram pessoas longevas, todas chegaram aos 80, a tia Assunta chegou aos 90. Então realmente fui muito abraçado, muito acarinhado. Claro, os italianos, os nossos pais e avós, a forma de expressar afeto era fazendo coisas. Né? Eu nunca ouvi deles, filho ou meu sobrinho, eu te amo. Não, isso não era quase que permitido dentro do vocabulário particular de cada uma, né? Mas eu sabia que na medida em que elas conseguissem transformar a minha vida em algo mais tranquilo, com menos preocupações, elas estavam mostrando o carinho que elas tinham por mim. Eu sempre tive uma ligação, desde cedo a minha irmã me colocou nesse centro da literatura, da arte. Na verdade, no início ela comprava gibis, irmã 3 anos mais velha, a Salete, e ao mesmo tempo que ela teve a sabedoria de me entregar revistas, gibis, e aí, de vez em quando, um romance clássico, um livro de filosofia. Eu li um Nietzsche com 13 anos, não entendi absolutamente nada, mas deve ter ficado alguma coisa. Depois da filosofia, na verdade, eu fiz... O desejo, né? O desejo de ir além. Isso ficou inconsciente, né, Neuza? E eu fiz 3 anos de psicologia. Aqui na colega, então. Fomos colega por um tempo. E depois eu fui para a filosofia, que é o universo que me interessa mesmo. É o que te move. Com certeza. Mas todo o entorno depunha contra, né? Nós fomos os 2 primeiros, lá de São Virgílio, a completar um curso superior, a ter um curso superior. E era olhado meio que... mas que desperdício, né? Meus pais tinham pouquíssimos recursos financeiros e mesmo assim eles entenderam que o maior patrimônio que nós poderíamos receber seria o conhecimento, né? E hoje eu realmente não tenho problema nenhum em conversar com pessoas de qualquer nível, cultural, financeiro, porque eu tenho isso, que é a linguagem, que eu acho que realmente isso é algo que a gente precisa reverenciar, né? Entender que nós somos aquilo que nós expressamos para o outro, né? Nós somos seres que usam a palavra como a conexão maior. O corpo, claro, né? Tem uma amiga que diz que o corpo não fala, ele grita, né? E a gente olha eu aqui gesticulando e falando, né? Como seríamos se não tivéssemos toda essa corporalidade, todo esse acúmulo de expressões. Então, apesar disso tudo, a mãe nos deu isso, esse grande presente com muita dificuldade, e aí depois se transformou numa paixão, e eu segui a vida inteira, nunca pensei em fazer nada senão isso. Senão estar em contato com a arte. Eu gosto muito de cinema, teatro, música, literatura.
muito plural isso para mim. Mas, claro, eu me dedico muito mais à literatura, de uns 4 anos para cá, às palestras, que são uma consequência, né, de toda essa imersão no mundo da arte. E vou seguindo. E foi desenvolvendo com o tempo isso ou nasceu já nesse caminho? Não, isso foi todo um processo de educação, de importância para a arte na nossa vida. Porque os nossos vizinhos, eles tinham, na verdade, um chamamento muito mais para a vida prática, né? Para a vida orgânica, para o trabalho na terra. Mas é muito legal porque hoje, toda vez que eu publico um livro, eu sempre vou na casa de todos e entrego convites. Olha. Todos vão. É Que muito legal. legal. Que lindo. Em todos os lançamentos. Que legal. Então tem uma coisa assim deles terem orgulho, sabe? Eles me veem na bonito. TV, no jornal. Com o tempo isso se torna corriqueiro e não tem aquele êxtase que eles têm, mas eles acham assim o máximo, né? E aí eu vejo que eles têm o reconhecimento que valeu muito a pena tudo que o pai, a mãe e as tias fizeram. Mas foi... Nota, eu acho que eu e a minha irmã realmente conseguimos retribuir a esse investimento, mas depois com o tempo se transformou numa paixão, em algo que não tem como viver sem. Transcendeu. Né? Transcendeu. Bom, vamos lembrar do óbvio, né? O que seria da gente naquele período da pandemia se não tivéssemos a arte, É verdade, Deus. é verdade. se não tivéssemos as redes sociais, a internet. Eu sou muito crítico em relação a isso, mas tem momentos e circunstâncias que ela é importantíssima, né? E o estudo era em escolas públicas, privadas, lá no início da vida? Como é que foi? Sempre públicas, Ciane. Olha que legal. Sempre. A gente nunca teve... A minha irmã conseguiu fazer o que se chamava... Acho que era ginásio na época, no Madre Milda, porque ela fez um teste, um exame de admissão, ela ficou em primeiro lugar, então as freiras deram uma bolsa de estudos. Então ela saiu de casa, foi morar com um tio, uma tia que moravam próximos do Madre Milda, e ela conseguiu se formar até o 2º grau ali. Mas eu fiz na escola estadual imigrante, que não sei como está agora, mas há 40 anos atrás era um celeiro de talentos. Nós fazíamos teatro, tínhamos diretores que incentivavam o nosso trabalho, trabalhávamos muito com a expressão corporal, com redações. Então, para nós era algo que era o nosso chão. Então, fomos muito felizes, eu tenho lembranças absolutamente maravilhosas. Não sinto falta de ter estudado em uma escola privada, particular. Claro, o ensino é mais rigoroso, mas nós recebemos um conteúdo riquíssimo, né? Tanto que hoje, sempre que eu encontro, eu ainda tenho a felicidade de rever a minha professora de literatura e de português, a professora Salete Pesce Rosa dos Santos, Olha que legal. que ela me ensinou a amar a palavra, os livros, ela tinha uma reverência Olha que lindo. pelo texto, pelos autores, ela colocava tudo num altar, né? E eu fui realmente entendendo que realmente aqui é campo sagrado, né? Machado de Assis, José de Alencar, ela ia com os clássicos, talvez numa época em que a gente ainda não tivesse a capacidade de admirar a grandeza deles, mas relendo-os depois, sabe, ficou Mas muito aprendeu forte. a olhar de uma outra maneira, né? Foi ali Sem que dúvida. a semente foi lançada. É espetacular. Então, eu tenho uma gratidão para ela. Toda vez, assim, eu a reverencio e tenho uma consciência de que ela mudou muito do nosso roteiro, né, para mim e para minha irmã. Então, Salete, gratidão eterna. Que legal. Bonito. Então, primeiro curso foi psicologia e depois foi Filosofia, isso. E por que a troca? E por que foi a escolha da psicologia em primeiro momento? Bom, não me pergunta porque eu troquei, que não tenho a menor ideia agora. na época eu devo ter tido um motivo. Mas assim, eu sempre me interessei pelo humano, né? Então, isso ainda hoje, quando eu vou, é muito curioso, Gurias, quando eu vou em empresas trabalhar com imersões, né? Apresento o meu currículo, mas eu não sou filósofo, eu sou o psicólogo. Fulana, quando é que o nosso psicólogo volta? Sabe? Estou me apropriando de um campo que não é meu, mas já mas tem assim, um pezinho, né? mas como diz uma amiga minha que é psicanalista, ela disse:
basta entender das angústias humanas, né? Então, nem sempre uma formação te qualifica para a sensibilidade. Com Claro que é certeza. importante, né? Tu receber esse subsídio, essas informações todas, mas esse olhar mais depurado, mais fino sobre a realidade do outro, né? Numa época em que nós não nos ouvimos mais, temos essa precariedade, se torna assim extremamente importante. E eu estava gostando muito do curso, mas não sei, eu não consigo. Muitas vezes tentei reavivar isso dentro de mim. Talvez eu devesse ter feito os 2 cursos, né? Mas foi bom, eu nunca tive arrependimento, né? E sempre flertei com a psicologia, sabe? Com muita simpatia, generosidade. Eu faço terapia há mais de 20 anos, né? Com alguns intervalos. E digo para minha terapeuta, Rosane, tu que devia me pagar para estar aqui. Porque toda palestra que eu faço, eu digo, vocês precisam fazer terapia. Vocês não fazem ideia de como terapia é importante, né? Porque tem, principalmente em pessoas que não têm uma formação acadêmica maior, tem muita resistência, né? Sim. Eles olham assim, não vou fazer essas bobagens. Eu não preciso. Eu não preciso, Isso aí. Ou assim, principalmente nós homens, né? Aquela coisa dura, áspera, de não ceder. Mas aí quando eles vão, eles agradecem. Já está mudando bastante, sabe? essa Já concepção, está, né? Já Graças está, a Deus. felizmente, né? Claro que eu me recordo que na minha infância, não tanto psicólogo, mas psiquiatras, quando alguém procurasse, seria absolutamente velado. Sim. Porque era Imagina. sinônimo de demência, Loucura. de loucura, eles olhavam assim de viés, né? Tinha todo Isso aí. um complicador. E hoje ainda tem um pouco, mas, né? Por isso que eu sou um grande entusiasta da nossa época. Apesar de todos os percalços, de tudo aquilo que a gente sabe que tem de negativo, a gente abriu como possibilidade de diminuir os nossos preconceitos, de ver com mais serenidade as coisas. Eu quero ir para frente, eu não tenho saudade nenhuma do passado. Olha que sabe? legal, que profundo. Nenhuma. Gilmar, fico pensando, como foi a construção do teu primeiro livro? Olha, Neuza, tudo acontecia um pouco por acaso na minha vida. Minha primeira crônica nasceu do convite da que era então diretora do Museu Municipal, onde eu trabalhava, e ela me disse, eu vou começar a trabalhar no jornal Caxias Notícias, tá? Eles estão precisando de um cronista na área cultural. Eu nunca tinha escrito crônicas, eu fazia os meus pequenos textos para os boletins lá do... Eu sempre gostei de escrever, mas nunca pensei em publicar até então. E eu, assim, com uma palpitação gigantesca, eu disse, claro, eu quero, ótimo, que maravilha. Legal. Meu Deus do céu, foi assim, bem difícil, né? Mas aí eu aprendi que a gente tem que dizer sim. Depois a gente vai organizando, sabe? A gente vai prescrutando dentro de si, vai conseguindo. Mas foi ao acaso, realmente. Alguns anos depois, já trabalhando na Casa da Cultura, a nossa, então, diretora Sigrid Nora, ela disse, Gil, tu tem tanto conteúdo já feito, tão bacana, vamos tentar publicar um livro pela Lei de Incentivo à Cultura? Eu nunca tinha pensado em publicar um livro. Nunca. Tanto que eu publico 6 anos depois de começar. Na verdade, 8, porque 97, 98 e 99 foi no Caxias Notícias. Sim. E eu vou publicar o primeiro livro, Frutos Ardentes, em 2005, que foi muito bom, porque daí eu tinha um catatal de crônicas para escolher. Automático, então. Exatamente. Entre 400 crônicas, eu pude escolher 100 e poucas, que me pareceu que elas resistiram ao tempo. Elas podiam ser transpostas da página do jornal para o livro, que é totalmente diferente. A maioria das crônicas, elas se tornam datadas, como eu falei antes, e elas morrem ali, naquele espaço. Mas eu entendi que tinha várias que poderiam... E depois eu gostei. Daí publiquei mais 9. Perfeito. E pretendo continuar publicando. Entre os 9, O Amor é uma Aurora, isso? Isso, o mais recente. Olha. Fala para nós dele um pouquinho. Olha, eu acho que eu sou bom de títulos. Eu publiquei uns títulos bem verdade. bacanas, sabe? Concordo. A Elegância do Silêncio, Aham. O Mundo é o que é. Títulos simples, né? Porque a gente compra um livro primeiro pela capa e pelo título.
se nós não somos pessoas reconhecidas, assim. Eu sou, mas eu sou aqui na minha aldeia, né? Sim. Claro, eu já extrapolei, mas eu construí todo o meu trabalho aqui em Caxias, né? E tem uma gratidão, tem uma raiva de quando as pessoas falam mal de Caxias. De uma, que bom. vai embora, Concordo. vai embora, sabe? Perfeito. Né? Tudo bem, não é a cidade ideal. Tem muitas coisas. Eu trabalho na cultura há 40 anos e sei como é difícil tu abrir espaços. Mas hoje, praticamente todos os dias da semana, nós temos atividades na área da música, É verdade. da literatura, do cinema, do teatro. Nós temos, né? Só que as pessoas não frequentam. Né? Eu trabalho nessa sala de cinema, que são filmes arte, né? Lá do Ordovás. Conheço. Quando nós temos 15 pessoas, nós comemoramos, sabe? É. Enquanto o shopping lota com filmes de super-heróis. É isso, É isso. sabe? A gente trabalha para um grupo pequeno, mas devoto. É quase uma religião para nós, né? Que legal. Então, e não sei se eu respondi a tua pergunta, Era dos Neuza. livros. Do livro, Dos livros. O amor. Isso. É. O amor, pois é. Eu gosto dos sentimentos. Acho que isso é um resíduo também da psicologia, das paixões no sentido que o Spinoza, esse filósofo que eu admiro tanto, falava, que é um contato profundo consigo e com o outro. Com o outro, ele dizia que eram paixões tristes, porque elas dependiam de um objeto externo. E as paixões em relação a si mesmas, elas não precisam de nada exterior. Então, tu não fica na dependência da aprovação do outro. Então, ele dizia que a gente tinha que ter muito cuidado ao nos apaixonarmos por algo, porque às vezes podia ser profundamente destrutivo. E a própria vivência da paixão amorosa é um exemplo disso, né? Por mais difícil, por mais contraindicada que seja a experiência com uma outra pessoa de caráter duvidoso, quando a gente está apaixonado, a gente não vê a realidade, né? Que é uma maravilhosa estratégia da natureza para a gente procriar. Né? Tanto que depois de 3 anos ela desaparece, é o máximo que ela se permite, né? Então, Reverenciamos esse olhar de Spinoza, né? com Maravilhoso. certeza, eu sou um grande entusiasta da filosofia dele. E então o amor, eu acho que é tão vital para nós, né? Porque para mim o amor, ele tem um escopo que vai além dessa questão romântica, né? Ele tem como uma possibilidade de abraçar o outro, de ouvi-lo, de entendê-lo, porque de alguma forma o que vocês estão fazendo agora é um ato de amor, né? Que é se predispor a ouvir um convidado, né? Então eu já aproveito para cumprimentá-los. Isso não acontece sempre. Muito obrigada. Né? Então esse exercício dessa escuta atenta é tão bonito e é tão simbólica de um sentimento de amor que, se ele prescinde do respeito, ele não é amor, né? Porque eu acho que o amor é também um recolhimento do ego, né? E uma distensão da nossa capacidade de chegar ao outro desprovido dos nossos preconceitos. Numa época tão polarizada como a nossa, em que amigos são todos os que pensam como nós, inimigos os que ousam divergir, é acolher o outro com isso, com aquilo que não se conecta com o que nós somos, né? Porque a única possibilidade da gente sair desse microsistema de crenças, de ideias que nós temos, que na verdade são exatamente isso, crenças, mas nunca são verdades, né? E na medida em que a gente amadurece, o bom é que nós vamos revendo tudo isso. E não há contradição, mas existe simplesmente uma ampliação do nosso olhar sobre aquilo que acreditávamos. Eu, durante muito tempo, Neuza e Ciane, me debati com isso. Mas se eu pensava assim há 5 anos atrás, que ótimo que eu não penso mais. Olha, né? que bom, né? Esses Evolução. revisionismos, né? Claro que tem alguns pilares que nos sustentam, Claro. que é importante, mas tem tantas coisas que foram introjetadas em nós por preconceito geracional, né? Eu nasci num espaço em que existia claramente o permitido e o proibido, e não se ultrapassava, Exato. senão se era excluído, né? Perfeito. Então, conseguir mesclar, conseguir não ter só 2 tons na vida, né? Mas criar um terceiro. E a partir dele, como disse o Drummond, em referência à poesia, é a partir dali que nasce a aurora.
né? Quando a gente mistura esses tons e cria um terceiro elemento. Então, para mim, a entrada na velhice, ela tem muito a ver também, não só com o fato do corpo não ser mais tão nosso amigo, mas com a possibilidade da gente ter esse frescor de ideias. Eu costumo dizer, e é uma verdade para mim, eu comecei a ficar jovem depois dos 50 anos. Olha que lindo. Né? E eu espero chegar aos 18, lá pelos 80, sabe? No máximo, né? Que é quando tu deixa de lado olhares tão escuros, né? Que não constroem absolutamente nada na relação com o outro. Que profundo. É tão bom, né, Ciane, sermos o ouvido que amplia essa voz. É tão importante isso, porque essa voz vai chegar em muitas pessoas e vai chegar com uma organização, uma estrutura, um direcionamento. Então, é muito bom te ouvir. Obrigado, mas isso depende da generosidade de vocês também. Então, formamos um bom trio, É verdade. Né? Formamos um bom time trio. é bom. Isso aí. É verdade. Mas falando, né, do proibido e o permitido, tu foste para uma filosofia numa época em que não era tão difundido a área filosófica, né? Principalmente porque falou, né, que lá na região você e sua irmã foram os primeiros a ir para um curso superior. E como foi chegar para o pai, para a mãe, para as tias e dizer, eu vou ser filósofo? Aceitaram bem, não aceitaram? Como foi isso? Por incrível que pareça, eu não tive resistência nenhuma, né? Mas eu acho que secretamente eles devem ter pensado mais um candidato ao desemprego, né? Porque realmente é uma área difícil, muito difícil. Muito difícil. Eu tive sorte e capacidade de fazer um concurso para a prefeitura, né? Em 86, e o único ano em que eles abriram também para quem tinha formação na área da filosofia. Olha, Devem ter se arrependido, porque nunca mais havia. E aí lá fui eu dar religião, moral e cívica, história, geografia. Nossa, foi uma época maravilhosa. Mas agrega muito, né? Olhar de um filósofo aí. Sim, sem dúvida. Mas tem que se lembrar que era o início da redemocratização. Ainda tinha esse ufanismo, essa coisa da brasilidade, do nacionalismo. Então, era uma época difícil, complexa. Né? Complexa. E no início de carreira, a gente quer assim, caminha sobre brasas, sobre ovos, né? Não quer desagradar. E aí eu fiquei, na verdade, fiquei 2 anos em escola e logo fui chamado para trabalhar na cultura. Então, a minha trajetória, mais uma sucessão de acasos, foi muito feliz. Realmente, eu faria tudo de novo, né? Porque acho que todos os equívocos, né? Hoje eles são também responsáveis pelo que eu penso, por aquilo que eu acredito, as perdas, tudo visto sob o impacto da emoção, eles nos fragilizam. Mas quando a gente tem essa capacidade de neutralizar e ver com uma certa isenção, olhar com distanciamento, tinha que acontecer assim, né? Não existe o ser. Claro que algumas vezes eu me pergunto, mas e se eu tivesse terminado o curso de psicologia? Mas quantas coisas da filosofia eu teria deixado de lado? Exato. Né? Então, era esse o caminho, né? Era esse o caminho. Né? Esse ganhar e perder que dá o equilíbrio saudável para a existência. E falando das crônicas, né, das colunas, é um desafio, provavelmente, sempre ter conteúdo para fazer as publicações, né? E até falou, antes da gente entrar aqui na conversa, que mesmo em férias já deixa um arsenal guardadinho para manter as publicações. Aonde busca essa inspiração? Como é que consegue tanto conteúdo para publicação? Olha, claro que se eu for rever esses 25, 28 anos como cronista, em vários momentos eu devo ter falado sobre um mesmo assunto, mas, com certeza, a minha interpretação foi totalmente diferente. O enfoque, né? O enfoque diferente, porque o Gil do ano 2000, 98, não é o Gil do ano 2025, né? Camadas e camadas de tempo, de compreensão, de erros, se somaram para resultar no Gil de hoje, né? E tanto que durante muito tempo eu queria ser palestrante, mas eu demorei muito porque eu me sentia inseguro.
Porque não é fácil, não sei se Não. vocês já palestraram, já fizeram isso. Tu teres um domínio de palco é extremamente difícil. É verdade. Hoje é a casa é a sala da minha casa. Hoje eu me sinto muito confortável, mas assim, cursos, retórica, dicção, oratória, encontrar pessoas interessantes que te mostram, né? E assim, tem muito para aprender. Né, para chegar a essa espontaneidade, sempre, né? E a gente não paralisa. Encontrar assuntos. Se eu tenho o título, eu tenho a crônica pronta. Olha! Eu nunca fiz um texto sem o título da crônica. Que legal. É uma peculiaridade que talvez não seja só a minha, né? Mas, claro, pensar toda semana num assunto é mais complicado, até porque eu faço uma crônica falada no programa Acredita, da Rádio Caxias, todo domingo, que dá 4 minutos, então dá um conteúdo maior do que aquele que eu tenho que escrever. Então são 2 crônicas por semana. Publico reflexões no meu Instagram também. Então já é mais. Então são praticamente 3 assuntos que eu preciso criar, pensar durante a semana. Não sei, eu acho que não é que se dá num processo automático, mas algo já está dentro de mim que me facilita isso, né? Para mim nunca foi pesaroso, eu nunca compactuei com esse olhar de muitos escritores que escrever é sofrer, sabe? Tirar de lá do fundo. Eu gosto de escrever. Não é denso, flui, é leve. É leve, mas às vezes também é pesado, sabe por quê, Neuza? Se a gente tem um grau de exigência muito alto, e eu tenho, né? Eu não sou do signo de Virgem, mas tenho ascendente, que alguma coisa aí já deve ter afetado. Então, para mim, nunca está pronto, sabe? Eu tenho que me dizer, chega, entrega para o jornal. Porque é uma vírgula, é um acento, é uma construção frasal. Isso é bom, mas é aflitivo também. Claro. Né? Mas a minha terapeuta me ensinou algo simples e básico: desistir da perfeição. Né? Então, muito bom. Quando a gente. Mas assim, visceralmente, existencialmente, comportamentalmente, não só como consciência teórica. É o melhor que eu posso dar. Ponto. Acabou. Né? Isso aí. A morte vai nos encontrar na perfeição, mas só depois que a gente morrer. Então, por enquanto, a gente vai, sabe, tentando. Seres imperfeitos. Porque e fica muito aquela síndrome, né? Por exemplo, vamos pensar nesse podcast. Se eventualmente eu falasse uma frase, alguma coisa que eu não tivesse gostado, o que ia ficar? Aquela frase. Vai redundar. Tudo o mais exatamente desaparece. E não pode, né? Não, é um conjunto, sofrimento. sabe? A gente se tortura e ainda sente um certo prazer secreto nisso. Aí já é um masoquismo, né? Que não bom dá. que passaste por esse momento, Verdade, por essa Neuza. época. Que poderia perfeitamente ficar ligado, assim, conectado ao resto da vida, isso, né? Sem Claro. dúvida, Mas não, sem dúvida. né? Estou num processo de cura, ainda não me sinto curado. Né? Autoexigências que a gente é, precisa olhar com mais bondade pra gente, né? Menos severidade, senão você não fica paralisado, enquanto os outros vão, sabe? E fazem, e a gente fica lá naquela vírgula. Na vírgula, na vírgula, né? Metaforicamente falando. Isso aí. E aí também tem a questão de ter sido patrono de uma feira de livros, que foi, normalmente eu não sei, pra gente que é de fora e admirador da leitura, de escritores, é uma grande honraria. Como foi pra ti chegar a este momento? Nossa, eu tenho as melhores lembranças. Foi em 2012, eu tinha por volta de 40 anos, 39, 40 anos. Então, acho que estava no ponto exato. Eu já tinha várias obras publicadas, já tinha esse reconhecimento das pessoas, desse exercício todo ao longo dos anos. E eu acho que fui um dos patronos que mais ficou na feira. Eu fiquei praticamente o tempo inteiro, Legal. sabe? Era muito bom. Nós trouxemos, naquela época,
a prefeitura tinha muito dinheiro, trouxemos até um autor de Portugal, e eu fiz muitas mediações, e a gente está na praça, as pessoas sabem, né, do nosso papel naquele momento, tu é muito acariciado, faz um bem danado pro ego, é uma maravilha, sabe? Não tem como. E foi incrível, assim, participar de debates, participar de palestras, é realmente um ponto alto na vida de um escritor. Eu acho que é um reconhecimento que todos gostam, todos gostariam de ter, né? Mas isso se dá por mérito. Claro. Né? Tem que ser o resultado de algo que foi sendo elaborado ao longo, no meu caso, das décadas mesmo, né? E olhando também, né, filósofo, escritor, patrono de livro, mas e qual foi a tua maior dificuldade? Qual foi aquele desafio que realmente te balançou e que daqui a pouco pensou que não conseguiria superar, mas respirou fundo, fez algo que superou? Ter me tornado palestrante. Para mim eu demorei muito tempo para reconhecer em mim essa possibilidade, porque eu sempre me sentia incompleto, eu era rígido num palco, hoje eu me reconheço, eu não conseguia relaxar, e é fundamental isso, a gente se sentir confortável no espaço. Então eu estava muito enrijecido, mas eu sempre gostei. Sempre foi uma perspectiva que me encantou já há vários anos. E eu tive o mérito de não desistir, de me chicotear muitas vezes. Mas tu podia ter feito diferente, aqui tu podia ter feito aquilo, tu podia ter feito, né? Mas não, eu não desisti. E hoje eu já tenho reconhecimento nessa área. No corporativo eu trabalho muito, né? Em colégios, eu já fiz várias palestras para o SSI da Randon também. Para a SIC, para Marco Polo. Hoje eu desenvolvo um trabalho que vai demorar 2 anos, com a Visat, trabalhando com todos os motoristas, os quase 700 motoristas deles. E é tão satisfatório. Eu acho essa frase pretensiosa, mas às vezes ela tem um lugar nas nossas vidas. Eu acho que tu, como psicóloga, Neuza, pode dizer isso. Quando as pessoas dizem uma frase tua, um ensinamento ajudou a mudar a minha vida. Perfeito. Né? Eu resisto em dizer isso porque é muito autorreferente, eu não gosto. Mas tem que também, excesso de humildade não é qualidade. Não, né? não. Então, saber que dentro de um universo de pessoas que não tem essa possibilidade, imagina com os motoristas, né, da Visat, eles têm um cotidiano duro, difícil, áspero, e aí eu proponho eles ficarem comigo durante um dia inteiro, da manhã à noite, conversando, fazendo dinâmicas, dando uma percepção diferente da realidade. É muito bom. Grandioso. Imagina a abrangência que não tem isso. Tem mesmo. Eu não dimensiono isso. Talvez seja por isso que eu nunca fui tocado pelo aguilhão da vaidade. Né? Eu sempre me sinto entre outros tantos. Olha. Né? E é muito real isso, muito, muito sentido. Né? Porque tem pessoas com imenso talento. Eu dou o meu melhor. Mas estou indo. Mas naquele momento, naquele lugar, é tu que faz a diferença, não é nenhum outro, né? Verdade. Vai ver que é mesmo, né? Com certeza. E ser curador da galeria de arte, o que significa para ti? Como é que foi chegar a essa posição hoje? Olha, eu gosto muito, porque é um universo que me atrai muito, das artes plásticas. Conheci pessoas, os artistas de um modo geral, claro, não são nem um pouquinho mais especiais do que todos os seres humanos, mas eles têm um grau de sensibilidade mais apurado, eles têm uma percepção e um olhar da vida muito mais elegante, muito mais fino do que a maioria das pessoas. Então, estar em contato com eles sempre, para mim, é um grande aprendizado. E eu gosto muito. A minha casa na chácara, ela é uma galeria de arte. Né? Eu tenho muitos quadros. Tem uma artista que eu admiro muitíssimo, que é a Bea Balensuzin, que morou muito tempo em Caxias, agora há uns 20 anos mora em Porto Alegre. Eu tenho dela 42 obras expostas na minha casa. Só dela. Meu Deus! Por sorte, as minhas paredes são altas, né? Agora, eu não tenho mais lugar
nenhum. Ou vai ser no bonito. teto, ou eu não faço mais nada, né? Que legal. Então, eu acho que são as janelas da casa, né? Uma casa tem que ter livros e quadros. Isso é luz, né? É Meu vida. Deus, é vida. Tu pode até não ter os móveis de grife, ok, tudo certo, sabe? Mas tu tendo muitos quadros, tu traz para dentro universos criativos que paredes lisas e vazias não são responsáveis por promover isso. Nossa. Então, poder olhar, nossa, é fascinante, assim, né? Eu não consigo imaginar habitando um lugar que não tenha isso. Isso, para mim, seria a pobreza. Eu moro num lugar pobre. Ah, é? Podia estar numa mansão. Mas se não tem livros e quadros, e a possibilidade de ver muitos filmes, né? Sim. Também Uau, adoro. uau. Nós compramos a maior TV que tinha no mercado, sabe? Para poder assistir. Temos todos os streamings. Eu sou quase que um dependente, né, emocional do cinema. Gosto muito, muito. Esse é teu Bons lazer, filmes. então. É total, assim, não me convidem para sair no sábado e no domingo. Eu só saio por obrigação para trabalhar, porque senão eu fico assim, A gosto tua muito. companhia é boa, então. Ah, eu acho que sim, eu tenho prazer em ficar comigo. Talvez eu não seja a melhor companhia do mundo, mas eu brigo muito pouco comigo. Então, tem uma relação saudável. Bem bom. Gilmar, eu fiquei curiosa. Eu vi no teu Instagram que tu posta conceitos de felicidade de Uhum. várias pessoas. E aí eu te questiono, o que é felicidade para ti? Para mim é estar num estado de serenidade, com a alma aquietada. Tem um princípio do budismo que eu gosto muito. O mestre disse para o discípulo: meu irmão, mesmo que o mundo esteja ardendo em chamas, que teu coração permaneça manso. Uau! É tentar adquirir um pouco esse princípio de um filósofo que para mim é o meu mestre acima de todos os outros, que é o Marco Aurélio, que foi imperador no primeiro século da era cristã. Uhum. Se caso vocês não tenham lido, por favor, leiam as meditações. Eram escritos que ele fazia para si mesmo enquanto ele estava nas batalhas. E é de uma sabedoria, assim, 2000 anos depois ainda ressoa na nossa alma. E ele diz que a gente precisa criar uma cidadela interior, que é um espaço intocado, que independente daquilo que acontece no mundo, nós temos que ter um espaço onde a gente respira, onde a gente não se deixa contaminar pelo ruído do mundo. Porque, claro, tem muita estridência, é tudo muito dopaminérgico, né? Os adolescentes são convidados o tempo todo para consumir, e são estimulados a consumir um alto grau de potência, música, o que acontece nas redes sociais. Aí, claro, eles se desinteressam totalmente pela vida tridimensional, pela vida orgânica, Uhum. né, que não seja ligada às redes. Porque lá eles recebem o tempo todo informações, né? Tanto que hoje, vocês talvez saibam, no Japão, principalmente, existe um número considerável de jovens que há 3 ou 4 anos não saem mais do seu quarto. Mas literalmente não saem. Os pais têm que levar comida, roupa eles praticamente não precisam, só lavar, mas eles ficam naquele espaço recebendo o mínimo para viver, porque o mundo deles já não é mais esse mundo. Eles, digamos, transpuseram esse espaço-tempo e hoje vivem nessa microdimensão de um celular, de um notebook. É difícil. complexo, né? Ainda é cedo para nós analisarmos que isso vai trazer algum benefício, só malefícios, mas tem um viés que assusta de certa forma, né? Porque é rompimento de todos os contatos, como nós evoluímos como seres humanos. É de vida, né? É um rompimento de vida. Isso, exatamente. O que eles esperam? Seria muito interessante fazer um podcast como verdade. desses, né? Meu Deus do isso céu. aí. Se é que eles ainda sabem falar. Mas acho que sim, né? Buscando mais sobre a tua história, eu li que você valoriza o silêncio, a leitura diária, a poesia e as longas caminhadas.
É isso mesmo? Tu deu a receita de felicidade. Olha, Tá? viu? Eu não te respondi por Adorei a tua completo, receita de mas é felicidade. essa, tá? E as caminhadas, para mim, são absolutamente essenciais. Eu caminho lá na colônia mesmo, durante 2 horas, 3 vezes por semana, são longas caminhadas. Então, ou eu fico conversando comigo, ou ouvindo podcast, ou ouvindo música, mas sabe, é como se eu tivesse, assim, com uma alta compressão, e naquelas 2 horas eu vou esvaziando, esvaziando, esvaziando. Eu chego em casa, assim, leve, leve, que tem muito a ver com a serenidade, né? Com o tempo, Ciane e Neuza, eu consegui não trabalhar na parte da manhã, então eu fico na chácara, durmo na chácara e fico lá de manhã. Cozinho, faço meu almoço, o nosso almoço, gosto muito de cozinhar, caminho, leio. Então é um tempo que eu me apropriei depois de anos e anos e anos vendendo para a prefeitura ou para outros trabalhos que eu fiz. Então hoje eu sou dono das minhas manhãs. Olha que E eu sou muito orgulhoso disso. Porque eu consegui, depois de muitos anos, recuperar esse tempo que para mim é absolutamente precioso. Entendo. O Sêneca tem uma divisa, uma máxima que é maravilhosa, que é dificílima de alcançar. Ele disse, Sêneca é um filósofo no início da era cristã, para quem eventualmente não saiba. Ele diz que quem não é dono de 2/3 do seu tempo é escravo. Na verdade, acho que quase todos nós somos Vivemos escravos. um tempo de escravidão. De escravidão, né? Mas na medida do possível, para mim, a maturidade tem a ver com reduzir, simplificar, voltar para o essencial. Né? E fazer escolhas, né? E fazendo escolhas, e de preferência, entre 10, escolher uma. Sabe? Realmente, eu acho que essa é a palavra. Cortar, reduzir. Que é assim, um mundo cheio de quinquilharias físicas e emocionais. Nós temos esses grandes depósitos mentais de informação que a gente recebe através do Instagram, através do próprio WhatsApp. E eu acho, gurias, que eu sou a 3ª ou 4ª pessoa mais desinformada do mundo. Eu não leio jornal, eu e a minha irmã não temos canais de TV, nem a cabo, nem... Então, eu acho que é importante, sim, saber o que acontece, mas isso de querer saber tudo em tempo real, sabe? Eu não consigo, isso não é o meu alimento. Eu não... Absorve uma fatia da vida que não existiria se ficasse presa ali. Isso. E se tu puderes contribuir de alguma forma para minimizar a dor, o sofrimento, ok. Mas se não, é só envenenar a si mesmo. Perfeito. Não vale a pena. E nunca dormir... Eu nunca deito com celular, com notebook, e também notícias ruins, né? Eu sempre procuro uma poesia, sempre tem um livro de poesia na cabeceira da minha cama, e aí eu acho que, né, o sono ele é mais higienizado, mais limpo, né? Percebo que o autoconhecimento sempre fez parte dos teus dias. Desde criança, ele foi se desenvolvendo nessas mudanças de ciclo, nessas mudanças de direção, esteve presente o autoconhecimento. É verdade, Neuza. E está bem fiel àquele princípio socrático, né? Conhece a ti mesmo e conhecerás os homens e os deuses. Porque não tem como tu chegar ao outro, avaliar, medir o outro, se a gente não se reconhece, se a gente não consegue sequer fazer uma radiografia de si, né? E a gente está mudando o tempo inteiro. O legal é isso, mas ao mesmo tempo é angustiante, né? Minha terapeuta, ela sempre, quando eu digo, bom, então agora tá bom, posso ir embora? Ela disse, depende de ti. Isso eu acho que está claro. Mas tu quer trabalhar outras questões? Aí, sempre tem. Desempregadas vocês não vão ficar, viu? Te garanto, tá, ainda Neuza? mais nesse mundo agora. Nossa Senhora. Mas tudo se refina, né? Se a gente permitir. O tempo verdade. nos refina, o amor nos refina, mas se nós permitirmos, se nós não permitirmos, nós vamos ficar no mesmo lugar, arrodeando pelas mesmas coisas e não conseguindo encontrar uma direção. Perfeito. A Marina Colasanti dizia algo que me parece muito verdadeiro. Ela disse que um dos maiores mitos é acreditar que a velhice vem junto com a sabedoria.
Perfeito. Então vem, às vezes a velhice é só a velhice. É isso aí. Né? Tem que ter esse trabalho Adorei. exaustivo, rever, né? Repensar, analisar e principalmente estar em contato com o outro. Ler as pessoas. Eu amo os livros, mas hoje me interessa muito essa leitura dos seres humanos. O que nós estamos fazendo agora, né? Esse diálogo riquíssimo, ele vai, de alguma forma, me modificar interiormente. Eu saio daqui diferente de como eu entrei. E assim é com várias circunstâncias quando nós estamos atentos. Gosto muito desse chamado para atenção, para vigília, porque é tudo princípio budista, ampliação da consciência. Estar em estado de observação sobre aquilo que nos acontece, mas sobre o miúdo mesmo, não sobre aqueles grandes fatos que, né, depois reverberam nas nossas redes sociais e que às vezes são ocos, mas é aquela coisa pequena, discreta, sutil, mas que vai mudar o nosso interior. Mas começa por ler a si mesmo. Isso, Antes eu vou ler a mim mesmo Totalmente. para depois conseguir ajustar com o outro, olhar para o outro, validar o outro, incentivar o outro. E mesmo assim, Neuza, eu tenho a impressão que nós vamos chegar ao último dia da nossa vida quase que como completos desconhecidos. Perfeito, Mas imagina perfeito. se nós não nos debruçássemos e não deixássemos um pouco desse tempo, né? Porque nós vivemos uma realidade que está próxima da reflexão, desse conteúdo mais profundo, mais denso, mas não é a realidade da maioria das pessoas. Até pelas circunstâncias, e eu não faço uma crítica, simplesmente é isso. Eu pego novamente o exemplo dos meus amigos, os motoristas. A maioria deles tem 2 trabalhos. Eles ficam 6, 8 horas lá, e depois muitos vão ser garis, vão trabalhar na Codeca. Uau, olha Como ali. é que tu vai pedir para uma pessoa assim, que chega em casa exausta, Exausta. depois de 14, 15 horas de trabalho, com crianças que às vezes Tem que dar importunam? atenção. É isso, é a vida orgânica. É trabalhar para se alimentar e ir seguindo o fluxo dos anos. Mas muitos têm essa possibilidade. E a desperdiçam. Aí é triste. Né? É tu ter essa condição e jogar fora, né? Eu penso que nem toda conversa tem que ter um alto teor filosófico. Mas quando nós nos encontramos entre amigos, por que não aproveitar, no meio de uma conversa mais ligeira, para fazer, sabe, aprofundar algum tema, alguma questão, né? Não, eu acho que o conhecimento, ele está muito colado à diversão. Né? As coisas podem andar juntas, a gente não precisa ser ensimesmado, não precisa... A semana passada, convidei uma pessoa para tomar um café, ela disse que há tempo queria conversar comigo, eu achei tão engraçado, ela me disse, eu achei que tu fosse uma pessoa tão difícil, tão inacessível. Mas por quê? Não existe isso, sabe? E a gente percebe que só afasta os outros. É uma arrogância. E isso, para mim, é um defeito de caráter imperdoável. Eu não consigo conviver com gente arrogante. Sabe? Isso é uma das coisas que, independente do dinheiro, do conhecimento que a pessoa tenha, mas para mim... Tá tudo comprometido. Não cresce, não desenvolve, né? Absolutamente nada. Não caminha. Não caminha, exatamente. Exatamente, sobre esse tema chama atenção algo que você falou, sobre os livros. Toda vez que publica um livro, convida os vizinhos e eles fazem questão de ir nos lançamentos, né? E normalmente o senhor mora numa área mais colônia, né? Isso. Então os vizinhos vêm da agricultura, provavelmente. Exatamente. Então isso demonstra o quanto você é flexível, aberto e o que valoriza, porque já foi patrono de feira, tem tanta importância na nossa região e escolhe convidar e ter pessoas próximas que são pessoas que fazem parte da sua vida, mas são simples. E o que isso significa para ti? Pode parecer, assim, uma conversa assim retórica, mas eu não consigo, para mim, a minha mãe só teve o 4º ano, conseguiu fazer o 4º ano primário. Foi uma mulher muito sábia, né? Ela foi intuindo muitas coisas que ela não
tinha como extrair daquele universo fechado. Então, acho que desde muito cedo eu entendi que ignorar certas coisas não significa que a gente não é sábio em outras coisas. Até porque muitos dos trabalhos que são feitos no espaço rural eu não sei mais fazer, e disso depende o nosso sustento, a nossa vida. Né? Eles plantam, colhem, eu não sei construir uma mesa, eu não sei construir um armário. Então, não tem como colocar a minha profissão como acima de qualquer outra. Porque está tudo imbricado, está tudo junto, está tudo... Isso também é uma visão budista que eu gosto muito, né? Não existe separação possível. Não existe. Nós ocidentais é que gostamos, eu, tu, a cadeia, a caneca, o note, mas não pode. Então, quando eu os convido, é como se eu convidasse qualquer outro amigo meu que está lecionando numa faculdade, que tem PhD em alguma coisa. E às vezes dá mais satisfação porque a alegria deles estarem lá é manifesta. É autêntica. Né? É autêntica, é real. Né? E eles leem os meus livros. Isso que é muito legal. Eles não vão lá só para comprar. Né? Em outros encontros a gente percebe. Então isso, nossa, dá um sentimento de gratidão, absolutamente, mas com muita humildade. Né? Eu expulsei realmente essa prepotência de dentro de mim, e a gente tem que ser agradável com as pessoas. Eu acho que um atributo, e como eu disse para vocês, eu não sou autorreferente, mas um atributo que acho que me cabe é a simpatia. Né? Eu chego nas pessoas, eu acho que, e mesmo quando alguém é grosseiro, eu já respondi com grosseria, mas hoje eu não permito que o comportamento do outro se traduza no meu comportamento. Que né? te afete. Que me afete, exatamente. E que me faça seguir. Qual é o sentido? Se tu está sendo violência, eu retribuo com violência, eu não vou te ajudar em nada, né? Exato. Se alguém está discutindo comigo, é tentar. Também não quero posar de santo, que às vezes eu não consigo também. Sim. Mas assim, tá gritando, diminui o tom de voz. A probabilidade de conseguir terminar a discussão é muito maior do que se a gente levantasse o tom. Então, essa convivência com essas pessoas é maravilhosa, porque eles são eles têm uma força de vida. Não tem problema, eles estão cansados, na manhã seguinte estão acordando às 5, vão para a roça, fazem isso, fazem aquilo, sob o sol. Eu não conseguiria fazer isso, eu não teria condições físicas. Então, a grandeza neles também reside nisso. É a tradução da sintonia, né? Eles estão muito mais próximos daquilo que conta na vida, se nós fôssemos ver a fundo, do que dessa nossa realidade que é bastante artificial. Exato. Né? Concordo. É. Nós estamos chegando no final já, passou muito rápido, e nós gostaríamos que você deixasse uma mensagem para quem está pensando em seguir numa área mais cultural, quem às vezes está desanimado com o contexto, que precisa também do silêncio, né? Que mensagem você daria para aquelas pessoas que querem seguir um caminho, ser escritor, seguir um contexto mais forte da cultura e que às vezes não tem coragem, tem medo, pensa que não existem dificuldades, mas que existem. Claro. Qual seria a sua mensagem? Bom, em primeiro lugar, vocês estão mentindo para mim, a gente está aqui há 10 minutos, né? Olha, não pode trapacear. Ah, que conversa boa, né? Verdade. Muito legal. Se bem que foi praticamente um monólogo, né? Não, vocês foram perfeito. assim... Maravilhoso. Meu Deus, Muito olha... bom. Posso voltar semana que vem? Pode, ótimo. Muito obrigado. Eu me senti muito confortável. Hoje é muito mais fácil, né? Hoje tu publica virtualmente um livro, tu coloca na Amazon, tu tem 1000 possibilidades. Mas o número de pessoas que está nesse mercado é também infinitamente maior. É um desbravamento que se dá aos poucos. O grande problema é que se hoje nós não nos tornarmos famosos em 7 ou 10 dias, é sinal que a gente fracassou. Né? Não existe mais essa possibilidade de construir devagar, porque a gente recebe muitas doses de dopamina pelas redes e é tudo muito rápido. O Instagram nos entrega essas doses de uma forma, assim, contínua e como qualquer outra droga, né? A gente precisa aumentar a dose que recebe todos os dias.
nós percebemos que uma das coisas mais difíceis de se encontrar numa criança é ela aceitar a frustração. Elas não conseguem mais. Perfeito. E elas não acompanham o processo. Elas querem e precisam da saciedade desse desejo. Quando o melhor de tudo é o percurso. Porque pessoas, isso é um lugar comum, mas é real, porque pessoas que podem ter tudo o tempo todo se entediam, se matam, porque elas não têm o grande desafio da busca. E quando desaparece a busca, nós morremos, nós envelhecemos, nós cristalizamos os nossos conceitos e aí realmente a existência não tem mais sentido de ser. O que é raro é difícil, sempre. Então a dificuldade na medida justa, a ponto dela não nos inviabilizar para fazer as coisas, ela é um dos maiores mestres. É a partir dessa capacidade de ir destruindo, vencendo esses obstáculos, que nós nos fortalecemos, que nós criamos essas coraças que são tão importantes para o fortalecimento. Porque a impressão que eu tenho é que essa geração, por estar sendo criada na estufa, algodoada, vai ter muito mais dificuldade quando, inevitavelmente, se debruçar com questões mais fortes, mais difíceis, que vão exigir delas algo que não vai estar dentro da capacidade dos pais ou dos professores suprir. Então, talvez o grande propósito hoje dos pais seja isso, frustrar os filhos. Perfeito. Sabe? E acho que sempre é difícil, não só na área da cultura. Caxias realmente não é a melhor das cidades, mas já acho que foi em 2008 que nós recebemos o título de Capital Brasileira da Cultura. Se evoluiu muito, eu tenho acompanhado muitos governos, né, e percebi que tem um movimento muito sério, excelentes secretários que trabalham para expandir, porque nós somos uma cidade em que se valoriza quem trabalha. Só isso. Sim. Quem trabalha. O teu mérito é produzir, é empilhar escrituras. O campo da subjetividade não é visto com muita simpatia. Isso há 150 anos que a gente tem feito. E está ainda no nosso inconsciente. Imagine o tempo que ainda vai demorar. E a gente tem que entender que é esse o processo, que aos poucos a gente vai quebrar, né? A gente percebe que filhos e netos de empresários já não têm mais aquela sede de construir, eles querem usufruir, algo que não era pensado. Nossas avós, nossas mães, elas descansavam fazendo chapéus, fazendo crochê, né? Aquilo era o descanso, né? Criando mais. Então, na medida em que a gente se liberta, por isso que eu vejo a nossa época com muita simpatia, acho lamentável provavelmente não estar aqui daqui a 100 anos, sabe-se lá o que vai acontecer, né? Com criogenia, com tudo isso que vem vindo, mas eu tenho muita curiosidade. Eu penso que desse momento difícil vai resultar algo muito bom. Eu tenho a síndrome da Poliana. Eu acho que pode faltar alguma coisa, mas tem muita coisa para olhar, sabe? Sempre tem que ter um olhar solar para a vida. Não me façam ficar próximo de gente que resmunga. Ai, eu não tenho mais paciência, né? Sabe? É isso, né? Como vocês que me receberam com um sorriso franco, pleno, né? As coisas foram fluindo sem estarem necessariamente atreladas a uma série de perguntas, já um roteiro prévio. E a boa conversa, acho que é essa, né? Isso aí. Então, azar de vocês que me deram todo esse tempo. Nós que agradecemos, tá? Né? Que encontro bom. Gratidão, Gilmar, foi um prazer te ter aqui. Com certeza, tu traduziu a vida de uma maneira muito leve, muito gostosa, ajudou a abrir caminhos. E com certeza vai ser muito bom entrar um pouquinho mais neles no dia a dia. Muito obrigada. Muito obrigado. E só me permitam um minutinho, claro. se eu puder convidar as pessoas a me acompanharem, não gosto da palavra seguir, no Instagram, tá? Como vocês disseram, né, um Instagram pessoal, eu posto dicas de filmes, né, de livros. Então é @GilmarMarcílio. E por lá também, alguém tiver interesse em me contratar para ser palestrante, vai ser um grande prazer. E
hoje foi um dia pleno. Obrigado que Obrigada. muitas pessoas nos ouçam. Isso. Não só a mim, mas a sensibilidade de vocês, né? A esse abraço que eu recebi durante essa hora. Ah, Obrigado mesmo. A gente agradece. Então, hoje nós encerramos mais um momento muito importante que nós tivemos aqui, um grande aprendizado, um momento de reflexão. E a gente pede que vocês nos curtam, nos sigam, compartilhem, comentem o nosso canal. E até a próxima.